E é importante a gente desmistificar um pouquinho que a RT é uma restauração provisória ou um curativo, e não é. A gente sabe que é uma restauração definitiva e permanente. É muito importante também aqui poder conversar com vocês aqui, principalmente para a equipe auxiliar, que a gente sabe que é um tratamento que vai ser realizado, o foco principal em saúde pública, em campo e a participação, né, da equipe auxiliar e principalmente das TSBs são muito importantes para a gente ter um grande empenho e qualidade no trabalho. Muito bem. O que é o tratamento restaurador traumático? A definição. Ele vem do inglês, do Traumatic Restorative Treatment, certo? Por isso que, então, as siglas, né, ART, vem do termo em inglês. Ele aglomera elementos de abordagem, né, elementos de abordagem clínica. Então, a gente tem a parte preventiva, prevenção primária e intervenção minimamente invasiva. O tratamento restaurador traumático, ele vem de encontro com uma odontologia contemporânea, onde preza a mínima intervenção. Lembrando que o RT, claro, o principal foco é a prevenção, né, é o tratamento da doença cárie, e em segundo momento a gente vai ter o tratamento das lesões de cárie, sempre dentro de um princípio de mínima intervenção, onde a gente vai ter a remoção parcial de tecido cariado, preservação ao máximo de estruturas sadias e a restauração com o cimento de ionômero de vidro, que é o material de escolha. Mas o mais importante é também você trabalhar com essa população, com esse público-alvo, para que, primeiro, você paralise, você tenha educação, você remova os hábitos, reverta esse risco, para que a gente, então, consiga inativar essa doença. O tratamento restaurador traumático ele surgiu como uma alternativa de tratamento restaurador para populações desatendidas, né, em países economicamente menos desenvolvidos. Então, nós temos, como eu disse, a gente tem duas abordagens. A gente tem a prevenção primária, através do quê? Do selamento de fósseis e fissuras em superfícies de maior risco a sofrerem lesões de cárie. E vamos usar somente o quê? O explorador, pinça e espelho bucal. E o preenchimento dessas fósseis e fissuras com cimento de vidro, mas o importante é sempre lembrar que para o RT nós necessitamos de um número de alta viscosidade, sempre, certo? E para a restauração de RT ou DRA, nós vamos sempre trabalhar seguindo o princípio de remoção parcial de tecido cariado, né, que está completamente desmineralizado, utilizando sempre o quê? Os instrumentos manuais, as curetas de dentina, e vamos restaurar essa cavidade com um cimento de vidro de alta viscosidade. Agora, como que se criou esta abordagem, né? Ele nasceu, né, professor Franklin, né? Esse tipo de abordagem, ele nasceu em meados dos anos 80 na Tanzânia, certo? E sem esse tipo de abordagem, com certeza, muitas dessas lesões de cárie continuariam em progressão rápida, né? E a única solução seriam as exodontias, como numa odontologia retrógrada, onde você tinha aquele ciclo repetitivo e as lesões iam se aumentando quando não tratadas, e quando tratadas sempre sendo removidas e não preservadas ao máximo as estruturas sadias. Então, a gente acabava levando uma endodontia e, com certeza, depois uma exodontia. Então, não se tinha, a gente acaba rompendo esse ciclo vicioso. Surgiu, então, o RT como uma necessidade de manter os dentes afetados, né, por lesões cavitadas em populações desatendidas, sem acesso a serviços básicos tradicionais, em locais sem equipamentos dentais convencionais. Então, na verdade, a gente costuma dizer que a necessidade é a mãe da invenção, né? Por quê? Porque foi-se buscar uma alternativa para esses pacientes, para essa população que não tinha a menor necessidade, o menor acesso a esse atendimento. O primeiro projeto, né, o projeto piloto, iniciou-se aonde?
na Universidade Dar es Salaam, né, na Tanzânia, e justamente a falta da praticidade dos equipamentos móveis que haviam sido doados também, né, surgiu a necessidade então de busca de alternativas. Então, a própria aceitação, né, da adaptação das macas para o atendimento passou a ser uma maior do que as unidades móveis. Então, passou a fazer esse atendimento onde? Em macas, em cadeiras escolares, adaptando locais para que pudesse ser feito esse atendimento no local onde era, então, levado as equipes. Foi feito inicialmente um estudo piloto, e os resultados positivos desse estudo, né, que era inicialmente com cimento de fosfato de zinco, incentivaram, né, posteriores pesquisas. E aí passou-se a incorporar, então, o cimento mais resistente, inicialmente o cimento de policarboxilato para a técnica, e depois, futuramente, o cimento de nubes de vidro, e hoje, então, o cimento de nubes de vidro de alta viscosidade. Vamos desde já lembrar que o RT é uma técnica já muito consagrada, com muita evidência, que já está se completando 30 anos de evidência científica. Então, por isso que a gente não podemos mais dizer que a gente não poderia utilizar esta técnica porque não tem evidência, porque não tem acompanhamentos clínicos. Não, é uma técnica já consagrada e com muita evidência. Né? Então, a gente pode observar que em 1986 se publicou os primeiros resultados desse estudo piloto que aconteceu, né, na Tanzânia. Então, nasce oficialmente o RT como uma abordagem minimamente invasiva e se iniciam, então, estudos com esse cimento de número de média viscosidade, como eu disse, até a gente chegar no cimento de alta viscosidade para que tivesse uma resistência maior, né, e uma durabilidade maior nessas restaurações, já que se preza o quê? Uma restauração definitiva e não apenas um curativo. E também observou-se que a aceitação dos pacientes foi muito grande. Por quê? A denominação atraumática, né, pelo baixo nível de incômodo dos pacientes, né, claro, por isso, então, a mínima destruição do tecido, né, a máxima preservação dessas estruturas sadias, e com certeza também a gente observa que também existe um mínimo estresse por parte dos profissionais, né, da equipe de saúde, por parte dos dentistas, dos auxiliares, onde a gente vai ter um menor número de etapas e, consequentemente, o maior número de pessoas atendidas. Em 1994, a Organização Mundial de Saúde ela reconhece o RT, né, o tratamento restaurador traumático, como um procedimento revolucionário para o tratamento da doença cárie, da cárie dental. Por quê? Porque ele tem um alto potencial de ação, ele tem baixo estresse do paciente, do operador, a atenção à população desatendida por uma odontologia tradicional. Então, ele adotou, né, o RT como uma nova opção de tratamento. E por que era interessante isso? Porque o RT envolve 3 componentes principais, que seria o uso de instrumentos única e exclusivamente manuais. O material restaurador é o cimento de número de vidro de alta viscosidade, tá certo? Então, a gente vai também ter um menor número de equipamentos, de instrumentais, e também vai diminuir o número de etapas para uma restauração convencional, né, para uma restauração de amálgama, de resina, tá certo? Agora, a única coisa é que este operador ele tem que fazer uma capacitação, tem que fazer um treinamento para que a gente tenha não erre em pequenos detalhes que a técnica requer, e o próprio instrumento de número de vidro, que a gente sabe que é um material extremamente sensível, a gente não esqueça desses detalhes e não comprometa, com certeza, o sucesso da restauração e também da longevidade dessa restauração. Bom, então, está estipulado, né, o RT está estipulado para realizar restaurações definitivas com o uso único de instrumentos manuais, que nem a gente disse, são as curetas. Nós vamos mostrar também que existe até um kit de instrumentais que favorecem a gente melhorar o acesso à cavidade, a inserção do material na cavidade, que foi também proposto e desenvolvido pelo professor Frank. Mas, assim, não tem que necessariamente, para realizar a técnica, ter um kit de instrumentais. O importante é a gente trabalhar, sim, tendo as curetas manuais para remoção parcial.
né? Está respaldado, né, como eu disse, por evidência científica, né? A gente já tem 30 anos de evidência, então o mais importante é que a gente tenha uma máxima prevenção, uma mínima infiltração e também a mínima preparação da cavidade, né? O próprio material, o próprio ionomer de vidro, ele facilita que a gente tenha a mínima intervenção, a mínima infiltração, por quê? Porque a gente sabe que também é um material que tem o coeficiente de expansão térmica linear é o mais próximo do dente. E isso facilita clinicamente na integridade e restauração do dente. O uso de instrumentos manuais unicamente, isso ajuda realmente para que a gente siga essa filosofia de preservação máxima de estrutura dentária. E aí, como a gente também já falou, a evolução dos materiais restauradores, né, permitiu que a adesividade na hora da restauração fosse o quê? Puramente química. E a gente sabe que o ionomer é o único material que a gente tem para trabalhar, que a adesão é puramente química, eu não preciso de nada para que ele possa ser aderido na cavidade. E a outra grande vantagem da escolha do material é que o ionomer de vidro também é um material que libera flúor, e é o único material que realmente, de fato, libera a maior quantidade de flúor, tá certo? E, como eu disse, na hora de escolher para a gente trabalhar com ionomer de vidro, principalmente pela técnica de RT, a gente vai ter que utilizar o cimento de ionomer de vidro de alta viscosidade. Bom, então vamos lá. Como eu disse para vocês, a gente tem duas situações. A gente tem os procedimentos preventivos, né, a prevenção primária, mais os restauradores. Então, se você for ver na figura, a gente vai ter o quê? Trabalhar sempre com um isolamento relativo, né, porque a gente vai estar trabalhando em campo, né, com instrumentos manuais, né, e depois eu vou mostrar o passo a passo todos os materiais que a gente precisa. Muito bem, então a gente está aqui diante do quê? Diante de uma restauração que vai ser feito o quê? A remoção do tecido cariado com instrumentos manuais, tá certo? E depois o fechamento, né? A restauração da cavidade com cimento no de vidro de alta viscosidade. Só que é importante, dentro da filosofia do RT, que nós tenhamos o quê? Também a orientação desse núcleo familiar, a orientação dessa família, para que a gente remova os hábitos, reverta o risco e, principalmente, paralise a atividade da lesão de cárie. Senão, de nada adianta a gente restaurar se você também não fizer nada para que a gente consiga paralisar a doença. Muito bem. Agora, por que da escolha do material de ionomer de vidro como material de restaurador? A gente sabe que o ionomer de vidro ele é um material biocompatível, ele tem uma ação antimicrobiana, né? É um material que é um dos melhores materiais com relação à adesão química à estrutura dental, tanto em esmalte quanto em dentina. Né? É um material que libera flúor e se recarga, né? O ionomer de vidro ele tem a capacidade de ser um reservatório de flúor, sendo constantemente liberado para o meio bucal, e de que maneira ele se recarrega e constantemente está sendo liberado para o meio bucal, através da água de abastecimento, dos dentifrícios ou do próprio flúor que o dentista vai ministrar, né? Para poder ser constantemente liberado na cavidade. A gente tem propriedades físicas, né, superiores, tá certo? E principalmente o ionomer de vidro convencional, que a gente vai estar utilizando, né, de alta viscosidade convencional, que a gente vai estar utilizando, então, para a técnica do ART. Bom, basicamente, o que seria, então, a filosofia de mínima intervenção? O que é importante que a gente lembre que, assim, já que a gente disse que o tratamento restaurador é traumático, a gente vai romper aquela imagem, aquele ciclo vicioso da dor, da ansiedade, do medo, do uso do broca, da anestesia. Por quê? Porque o paciente tem o medo da anestesia, né, da broca, do isolamento absoluto, e no caso da técnica de RT, a gente não utiliza nada disso. Então, a gente já está também eliminando etapas e tirando esse estresse emocional do nosso paciente. Certo? O que se espera é que justamente o paciente ele se sinta confortável e tenha uma aceitabilidade muito grande com relação a essa técnica. E também romper essa imagem de que o dentista, né, a criança, ou mesmo o adulto vai ao consultório, tem aquele aspecto que o dentista vai usar uma broca, vai destruir o dente, enfim,
porque a gente quer que realmente o paciente se sinta feliz, confortável na cadeira, né? E não tenha aquela questão que tanto se associa com odontologia e um tratamento, né, traumático, certo? Muito bem. Só que quando a gente diz trabalhar em campo, né, a gente tem que lembrar que a gente não tem uma cadeira, a gente não tem um refletor, a gente não tem um sugador, a gente vai usar um material muito simples, né, um básico, para que a gente tenha, então, consiga fazer esse trabalho. Lembrando que o RT, né, ele também é muito importante, também hoje já é utilizado também em consultórios particulares, né, mesmo na presença de cadeira, de refletor, de sugador. Por quê? Porque ele, pela facilidade, pela diminuição do número de etapas, isso ajuda na questão, principalmente por ser atraumático no aspecto emocional, principalmente para atendimento de bebês, de pacientes ansiosos e medrosos, pacientes com necessidades especiais, pacientes idosos, né, em clínicas de repouso. Isso vem de encontro ao que propõe a técnica, né, do tratamento restaurador traumático. Qual que é a indicação, né? Qual que é a indicação do tratamento restaurador traumático? A gente indica o quê? Em lesões oclusais, também em lesões ocluso-proximais, né? Ou seja, em classe 2 também, tá? Hoje a gente tem evidência tranquila para trabalhar, tá certo? Agora, o importante é que, independente de ser oclusal apenas ou ocluso proximal, é que sempre esta profundidade tem que ser o quê? Em cavidades de média profundidade, ou seja, no terço externo de dentina, tá? Se for no terço metade interna de dentina, a gente contraindica a utilização da técnica justamente pela proximidade, né, da polpa, com risco de a gente ter uma dor ou com risco de a gente ter uma exposição pulpar. Então, isso é importante, principalmente deixar claro, tá certo? Hoje, a gente tem evidências tranquilas que em molares de dentes permanentes, né, molares em classe 1 de dentes permanentes, em classe 1 de dentes decíduos e em classe 2, né, ocluso proximal de dentes decíduos, a gente pode usar tranquilamente, né, a técnica restauradora traumática, né, como uma opção de tratamento. A gente tem evidência forte mostrando a longevidade, né, e o sucesso dessas restaurações com acompanhamento de um tempo bem grande, tá certo? Claro que contraindicação a gente tem o que? Lesões profundas. Como eu disse para vocês, se for metade interna de dentina, está contraindicado. Por quê? Né? Porque a gente também não vai, muitas vezes, né, numa situação de campo, a gente não tem um raio-x para avaliar o quanto que está próximo ou não da polpa. Né? Muitas vezes esse dente já tem um envolvimento pulpar, já tem uma exposição pulpar que está mascarado, né? Um dente que já está entrando num processo de necrose e não tem como a gente às vezes avaliar. Porque quando a gente vai trabalhar em campo também, a gente não tem como fazer um exame muito detalhado. Tá certo? Então, isso que é importante a gente observar. A indicação, sim, é principalmente o que? Em lesões de metade externa de dentina, tanto para classe 1 quanto para classe 2. Tá? Então, numa situação dessa, onde eu tiver muito profundo, que eu já tiver uma fístula, que eu já estou diante de um dente com uma necrose pulpar, totalmente contraindicado. Muito bem. Agora, por que o RT ele vem de encontro com uma odontologia contemporânea, né? Por quê? Porque a gente vai trabalhar dentro de princípios de prevenção, a gente vai fazer uma interceptação precoce, e a gente sabe que hoje o atendimento precoce é o melhor para que a gente possa, então, ter aí essa prevenção, tá certo? A gente trabalha, assim, com o flúor, né? A presença de flúor no ionômero de vidro. E, é claro, a restauração é conservadora. Por quê? Porque a gente está mediante de princípios de mínima intervenção, onde a gente mantém o máximo de estrutura dentária sadia. Tá? Por que a técnica restauradora, o RT, é uma técnica restauradora criteriosa? Muito bem, porque é uma técnica operador dependente, então a gente tem que ter, sim, uma capacitação dos profissionais envolvidos, né, uma calibração desses profissionais, justamente por isso, para lembrar de alguns detalhes que, de repente, olha, a gente tem limitações, né, talvez seria a palavra melhor, eu tenho limitações para que a técnica seja indicada. Eu uso o material, que no meio de vida a gente sabe que é extremamente sensível e crítico, né, com relação a alguns detalhes que, com certeza,
também a gente sabe que o inômero de vidro é um material que a maioria dos insucessos das nossas restaurações são decorrentes de erros de nós, operadores, que não observamos alguns detalhes. Então, isso que é importante a gente deixar claro, tá certo? Então, é uma técnica operador independente, a gente vai capacitar, então, este profissional. Muito bem. A gente então, vai estar diante de um paciente mais colaborador, porque ele não tem aquele aspecto emocional envolvido, menos estressado. Eu tenho um operador também com menos tensão na hora de trabalho. Por quê? Porque é um trabalho, ele sabe que vai ser um trabalho que vai ter a colaboração do paciente, o menor número de instrumentais, o menor número de etapas. Então, isso vai facilitar. O instrumental é apenas instrumentais manuais, e a iluminação também vai ser mais facilitada, de preferência, ou iluminação natural, ou a gente pode estar utilizando qualquer outro tipo de iluminação artificial para que facilite a nossa visão, né, e o nosso melhorar a visibilidade na cavidade bucal. E onde que a gente poderia trabalhar? Olha só, que nem eles preconizam a gente utilizar macas, né, mesas, carteiras de escola, ou seja, nós vamos adaptar o local que nós estivermos trabalhando para que receba esse paciente, né, de preferência que ele possa ser atendido deitado quando possível, tá certo? Então a gente tem as macas, né, a gente tem aqui, ó, as mesas foram adaptadas para receber esses pacientes, né? Observem, né, esses autores, Frank e Hominger, são os precursores do RT, né? Não só no Brasil, como, claro, no mundo, foram quem desenvolveram a técnica. Então, está aqui. Poderia ser feito também, claro, dentro de um consultório odontológico, mas apenas utilizando a cadeira como o local para ser feito o atendimento. Mas lembrando que o RT não vai ser utilizado motor, refletor, sugador, porque a gente vai fazer a técnica original. Poderemos utilizar um foco de iluminação, caso a gente não tenha uma iluminação natural que favoreça o atendimento, para a gente ter uma melhor visibilidade, né, das cavidades. Tá? E é basicamente o que a gente vai utilizar para fazer o RT. Espelho, sonda explorador, e lembrando que para a gente sondar a dente, a gente não vai utilizar sonda com ponta ativa, porque senão a gente vai romper e vai acabar, né, abrindo mais uma cavidade. Então, sempre sonda explorador com ponta romba. Pinça clínica, as curetas dentinárias em tamanhos diversos, de acordo com o tamanho da cavidade, né? O machado dental, né? Que é o que nós conhecemos, que é para quê? Para remoção de esmalte sem suporte, porque é importante na técnica da remoção parcial que nas paredes laterais nós vamos sempre remover todo o esmalte sem suporte, todo aquele tecido envolvido. Certo? Agora, na parede pulpar, a gente vai sim fazer aquela remoção seletiva, removendo apenas a dentina infectada e preservando a dentina afetada, tá? Vamos trabalhar também com o quê? Com as espátulas de inserção, para quê? Para levar o material na cavidade, isso é importante, porque a gente não vai substituir nem outro tipo de instrumental para levar o ionômero na cavidade. Tem que ser utilizado o quê? Uma espátula de inserção. Nós vamos utilizar o bloco e a espátula de manipulação, tá certo? Pode ser utilizado placa de vidro, pode ser utilizado uma espátula de metal, mas o melhor, quando se trabalha com ionômero de vidro, é que a manipulação seja feita com bloco de papel e uma espátula plástica, que a gente vai conseguir fazer uma aglutinação melhor, já que quando a gente fala de ionômero, a gente faz aglutinação e não faz espatulação. Certo? Vamos trabalhar com matriz de cunhas, por quê? Como eu disse, a gente pode indicar a RT, né, o tratamento restauratório traumático em lesões ocluso-proximais, sim, mas não podemos deixar, então, no caso, de utilizar matriz de cunhas, por quê? Seguindo princípios de dentística. Porque eu preciso, então, de uma cunha, de uma matriz, sim, também, na hora que eu for trabalhar. Mas eu vou trabalhar em campo, vou deitar o paciente na maca. Mas se for uma cavidade ocluso-proximal, né, eu vou ter que trabalhar com matriz de cunhas. E vou trabalhar com roletes de algodão para que a gente faça, então, um isolamento relativo. Ainda assim, vamos usar o que? Vaselina. Vaselina é importante porque é uma exigência do material. Por quê? O ionômero de vidro, vamos lembrar que é um material que é sensível e crítico no que tange a questão de sofrer cinérese e ebibição. Lembra? O material, a presa final só se dá depois de 24 horas.
Então, nesse período, ele pode ganhar ou sofrer, ou, né, perder ou ganhar água. Então, para que a gente não aconteça isso, a gente vai fazer o quê? Uma proteção superficial que pode ser feita com vaselina. Um pouquinho mais para frente, a gente vai falar outros tipos de materiais que a gente pode estar utilizando. Bolinhas de algodão para a gente secar a cavidade. Isso também é importante. Quando a gente trabalha em campo, a gente não vai ter a seringa tríplice, água para lavar e secar a cavidade. Então, a gente vai utilizar muito das bolinhas de algodão, tanto para lavar quanto para secar a cavidade. E o papel de articulação, claro, para a gente fazer um rápido e um breve ajuste oclusal. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, dos instrumentais que a gente vai utilizando, né? A gente tem as curetas manuais, a gente tem a espátula de inserção e a gente tem, ó, esse aqui é o hatch, né, que é o quê? É o machado dental para a gente fazer, né, as remoções dos prismas, né, do esmalte sem suporte. Pode ser os kits que existem prontos no mercado, ou você pode montar o seu kit de acordo com a sua necessidade. Agora, é muito importante que nós tenhamos tamanhos variados de colheres de dentina, para que a gente possa, de acordo com o tamanho da cavidade, introduzir uma cureta. Né? Se for uma cureta, uma cavidade muito pequena, eu não consigo inserir uma cureta muito grande, e assim vai. Inclusive, vocês vão observar, que a gente vai mostrar que numa cavidade muito pequena, mas que eu tenho envolvimento, já uma cavidade muito envolvida com a lesão de cárie, eu consigo ampliar essa cavidade com um instrumento próprio que chama opener. Muito bem. Então, vocês veem como é muito básico o que a gente vai trabalhar, o que nós vamos precisar para fazer um tratamento restaurador traumático em campo. Eu vou utilizar o quê? Pinça, espelho, explorador, curetas, espátula de inserção, né, rolete de algodão, né, matriz, cunha, é muito pouco, né, é muito básico, né, é isso que a gente precisa. Mas só lembrando que, assim, mesmo sendo básico, a gente tem que observar esses detalhes para que a gente não comprometa, né, nem o sucesso do tratamento e tampouco a longevidade da nossa restauração. Então tá aqui, olha, a cunha, a matriz, o bloco de papel, a espátula para espatular o material. Quais são os kits? Como eu citei para vocês, o instrumental, existe um kit que é considerado como kit de RT, que consta com 5 instrumentais, que seria o opener, que é um ampliador da cavidade, para que a gente possa ampliar e depois poder fazer o melhor acesso e remoção daquele tecido, né, cariado, né? 2 tipos de colheres de dentina de escavadores, né? Uma menor, uma maior, que existem nesses kits. Existe o hatch, que é o cortador de esmalte. E existe a espátula de inserção para a gente inserir o material na cavidade e remover os excessos para já não ter que estar fazendo um grande ajuste oclusal, que também não vem ao caso, tá certo? Muito bem, então tá aqui o opener, é um instrumento de ponta romba, onde a gente vai girar ele na cavidade, no sentido 1/4 de volta para a direita, 1/4 de volta para a esquerda, e a gente consegue então ampliar a nossa cavidade. As curetas de tamanhos diferenciados, para que a gente possa, então, realmente fazer aquela remoção, né, seletiva do tecido cariado, removendo, né, apenas a dentina infectada e preservando a dentina afetada. Lembrando que nas paredes laterais a gente sempre vai remover todo aquele tecido e vamos ter esse cuidado da remoção seletiva na parede pulpar. E para principalmente também nas paredes de esmalte sem suporte, a gente vai estar utilizando então o hatch, que é o machado dental, tá? Vamos remover todo aquele esmalte sem suporte dentinário ou desmineralizado, certo? A espátula permite levar o material, né, como já falei, na cavidade e permite remover os excessos e também para a gente poder ter então um controle dessa oclusão. Agora, vamos falar rapidamente um pouquinho sobre o material restaurador, que depois, mais lá na frente, a gente vai falar, então, sobre ele em particular. Como eu disse para vocês, o material de escolha para a técnica do restauradora traumática é o cimento de ionômero de vidro convencional, mas tem que lembrar que o detalhe é que ele seja de alta viscosidade. Por que eu gosto de frisar isso? Nem todos os ionômeros que nós temos no mercado, eles são de alta viscosidade. E o que isso implica? Implica em menos resistência e, portanto, menos longevidade, tá certo? Muito bem. Eu posso deixar a dentina cariada na cavidade?
Podemos, claro, justamente dentro desse princípio, né, de remoção parcial, né, do tecido cariado, que é o quê? É uma remoção seletiva, né? Aí, até onde, né, a gente deve remover? O que remover? Então, como a gente sabe, né, a gente tem o quê? A gente tem a lesão dentinária, onde nós vamos ter as duas camadas. A camada mais superficial, né, que a gente chama da dentina infectada, essa sim deve ser totalmente removida, porque ela não é passível de ser remineralizada, né, ela é totalmente desorganizada, tá certo? E a gente tem mais a camada abaixo, a camada da dentina afetada, essa sim é passível de se remineralizar, né, não é tão, né, ela já não é tão desmineralizada assim, então a gente vai sim, essa sim vai poder ser é, é, preservada. Com relação à dentina infectada, então, quais são algumas informações que a gente tem que lembrar? Ela é mais superficial, né, a dentina infectada, ela é mais amolecida, vocês conseguem, porque o que é importante na hora de fazer uma remoção parcial? Não, o que a gente leva em consideração não é o aspecto visual, né, porque antigamente tudo que era escurecido a gente acabava removendo, não é esse o critério, tá certo? Principalmente o que nessa remoção parcial é o critério do tátil, né? Aquela dentina mais amolecida, facilmente removida, né? E ela é o quê? Ela é mais superficial, muito amolecida, ela não é vital, ela é muito infectada, ou seja, a gente tem muitos micro-organismos, ela tem o quê? Uma desnaturação irreversível de colágeno, por isso então não poder ser remineralizada, né? Não pode, né, como disse, não pode ser remineralizada e facilmente então removível, destacada. Diferente, né, essa deve ser totalmente removida, diferente de uma dentina afetada, porque ela é mais profunda, ela é mais endurecida, certo? Ela, enquanto é infectada a gente não tem sensibilidade, já na dentina afetada a gente já tem um pouco de vitalidade, então o paciente pode até sentir alguma dor, tá certo? Ela é desmineralizada, porém ela é pouco infectada, né? Já tem uma desnaturação reversível de colágeno, diferente da infectada, que é irreversível, tá certo? Pode sim, então, ser remineralizada e ela é mais consistente. O que a gente observa, que a gente vê nos artigos, é assim, que a dentina afetada, quando você sente, você for remover, ela vai sair em lascas, né? Ela naturalmente tem uma certa resistência, então quando você vai passando a colher de dentina, ela já vai saindo em lascas, então este seria o momento de parar. Tá certo? As pessoas às vezes também discutem um pouco, ficam um pouco receosas. Ah, mas será que eu removi mais ou removi menos? Mas não tem problema. Hoje nós temos grandes grupos de estudos, né? Aqui no Brasil, trabalhando com remoção parcial ou trabalhando com lesões, selamento de lesões de cárie. E hoje a gente sabe que mesmo que você, claro, dentro de alguns princípios, de alguns critérios, principalmente em terço externo de dentina, se eu selar essa lesão sem nem remover nada, a gente consegue também ter já uma remineralização, né? A gente tem como um grande pesquisador dessa área, tem o professor José Carlos Imparato, então vocês podem a gente tem bastante coisa publicada, né, de vários pesquisadores desse grupo de estudos. Muito bem. Então, como eu disse para vocês, o que a gente vai levar em consideração? Não a descoloração, mas sim o quê? Principalmente uma questão tátil, né? A gente vai observar que a dentina infectada é amolecida e a dentina afetada ela vai ser removida o quê? Em lascas. Tem uma consistência o quê? De couro, por isso saindo em lascas, tá? Então, esse é o julgamento para que a gente tenha consciência do que remover e do que não remover. Muito bem. Agora, justamente, vamos só fazer um comparativo. A dentina infectada, ela é descomposta, desorganizada. Portanto, com uma grande invasão bacteriana, não se pode remineralizar, ou seja, por isso que ela não pode ser mantida, porque ela não tem capacidade de se remineralizar, ela é morta e sem sensibilidade. Em contrapartida, uma dentina afetada, ela é desmineralizada, porém, tem baixa carga bacteriana, ela é remineralizável, né?
vital e pode ter, sim, claro, por ser vital, pode ter sensibilidade e o paciente até ter dor. Mas por que a gente chama que a técnica é atraumática? Porque a gente vai fazer movimentos menores, menos bruscos, então com certeza a gente não vai causar grande sensibilidade durante o nosso trabalho. Muito bem, justamente, a dentina infectada é essa parte mais externa, amolecida, que é descomposta, e a afetada, que é desmineralizada. Tá? Aqui agora a gente rapidamente vai mostrar um pouquinho do manejo clínico, né? Então principalmente, é importante que a gente siga na hora de manipular o material, de fazer a restauração. Vamos sempre o material de escolha, e claro, e o número de vídeo de alta viscosidade, mas independente de qual ser o fabricante, vamos seguir as normas do fabricante, as instruções do fabricante, principalmente no que tange a questão da manipulação do material, da proporção do material, porque em número de vidro é um material que a maioria dos insucessos estão relacionados principalmente ao quê? A proporção equivocada, a manipulação errada e a dificuldade de inserção na cavidade. E isso com certeza leva então ao insucesso da restauração e principalmente, claro, também a questão às vezes falar, eu não gosto de trabalhar com RT, com tratamento traumático porque não dá certo, mas pode ver, muitas vezes é porque o material não foi bem manipulado, não foi observado esses detalhes, tá certo? Então a gente sabe que a gente tem que observar isso. Então olha só, a gente vai fazer a remoção parcial desse tecido cariado, a gente observa que a gente está diante de uma lesão ativa, e observa essa margem aqui de esbranquiçada, que é característica de uma lesão ativa. Esse esmalte sem suporte vai totalmente ser removido, essa parte da dentina mais infectada, que é mais superficial, vai ser removida, e a gente vai preservar, então, apenas na cavidade, essa dentina, né? Vamos removendo todo esse esmalte sem suporte, olha, já depois observa que a dentina começa a sair em lascas, aí então a gente vai preservar, então, apenas a dentina afetada. Muito bem, aí a gente vai então colocar o material, né, o produto e o número de vídeo sobre o bloco de papel, lembrando que a gente tem que seguir as normas do fabricante, né? Normalmente, a gente sabe que os ionômeros convencionais, seja ele pó e líquido, ou seja ele encapsulado, que são duas formas de apresentação do produto, ou pó e líquido, que vai ser manipulado manualmente, ou encapsulado, que vai ser manipulado por um misturador, né? E hoje a gente percebe que também os ionômeros encapsulados têm uma grande vantagem, né? E qualidade superior de propriedades já testadas. Por quê? Porque eu não tenho viés de um erro na minha proporção, de um erro de uma manipulação, e me facilita também o quê? A inserção do material da cavidade, já que ele está já está dentro de uma cápsula que tem um biquinho aplicador. Então isso tudo vai facilitar, a gente vai mostrar um pouquinho depois para vocês. Mas claro, de repente eu não posso também só usar um ionômero encapsulado, porque a gente está indo em campo, eu vou estar indo numa situação, às vezes, que eu não tenho luz elétrica, eu não tenho uma tomada, então, claro, eu vou ter que trabalhar com o ionômero pó e líquido, e ele muito bem manipulado, de acordo com as normas, como tem que ser feito, vai ter o mesmo resultado satisfatório, sim. Então, vamos lembrar que a gente vai sempre colocar, né, pó, a gente vai sempre dividir em duas partes, e normalmente vamos seguir os nomes de fabricante, mas sempre o convencional, quase sempre a proporção vai ser uma colherzinha dosadora de pó para uma gota de líquido, e a gente vai dividir em duas partes, e vamos sempre fazer ali, depois vou mostrar passo a passo, mas a gente vai fazer o quê? A mescla, né? A mistura, né? A manipulação, que não é uma espatulação, é uma aglutinação do pó líquido. Então, uma vez o material, aí a gente vai lavar a cavidade, né? E existe aqui vamos abrir um parênteses, na verdade a gente sabe que o protocolo, o que a gente tem na literatura, é que a gente faça o quê? Um pré-condicionamento dessa cavidade com o quê? Com o próprio líquido do ionômero de vidro, que é o ácido poliacrílico, para quê? Para melhorar, né, o escoamento do material da cavidade e evitar a formação de bolhas. Mas hoje já há algumas pesquisas mostrando que talvez não tenha uma necessidade tão grande de utilizar mais esse ácido poliacrílico. Portanto, isso é uma grande vantagem. Já seria uma etapa a menos, e principalmente quando a gente vai trabalhar em campo, quando a gente vai trabalhar com saúde pública, a gente tem uma quantidade de pacientes a serem atendidos, a gente tem uma carência de equipamentos ali,
é uma etapa a menos, então isso favorece bastante. Então, hoje a gente tem algumas pesquisas mostrando que não teve evidência científica entre não usar o ácido poliacrílico, né, e usar. Então, isso também é um grande ganho para nós quando se trabalha aí com esse tipo de material, tá certo? Mas caso a gente vai optar por usar o ácido poliacrílico, 10 segundos de pré-condicionamento com ácido poliacrílico, lavagem abundante da cavidade e vamos secar com bolinha de algodão. Por que é importante secar com bolinha de algodão? Por quê? Porque se eu secar com tríplice, até porque eu não vou poder secar porque a gente não está num consultório convencional, né? Mas se eu resolver secar com tríplice, lembrando que se eu desidratar a minha cavidade, eu vou abrir os tubos dentinários, posso fazer com que o paciente tenha uma grande sensibilidade e quando essa cavidade se reidratar, ela se reidrata às custas do ionômero que a gente colocou, que vai perder água e muito provavelmente pode ser que trinque ou fratura, que também é um outro grande ponto que a gente tem que lembrar, né? Analisar. Muito bem. Aqui, então, a gente lavou a cavidade, né? Fez o pré-condicionamento com ácido poliacrílico, lavou, secou. Então, na sequência, a gente vai poder, então, levar, né? Manipular o material, como eu disse para vocês, seguindo, né, todos os passos, como se faz a manipulação, que depois a gente vai mostrar mais para frente um outro slide mostrando a sequência certinha. Então, a gente vai manipular o material e vai, então, sim, tá? Levar o material na cavidade. Aqui, então, a gente colocou numa cavidade classe 1, a gente colocou numa única porção de uma única vez, tá? E a gente consegue, se precisar, se quiser, pode ser utilizado uma pressão digital, vaselina o dedo e faz uma pressão digital, né? Para quê? Para que a gente veja que esse material possa escoar e evite a formação de bolhas e tenha uma integridade ali, restauração do dente melhor. Aí a gente pode checar a oclusão. Agora é importante que a gente já se baseie nos dentes vizinhos, né, nos dentes análogos. Por quê? Para que a gente não venha... A gente sabe que o ionômero de vidro aparece final depois de 24 horas. Então eu não vou poder fazer um ajuste oclusal convencional com alta rotação. Até porque também a gente nem está diante de um consultório, por exemplo, para que a gente possa utilizar tudo isso. Então, a gente vai ter que ser já ir removendo os excessos, né, de maneira que a gente consiga depois não ter que fazer grandes ajustes. Mas, claro, se precisar, a gente faz o ajuste assim que o material comece já a tomar presa, para que ainda ele consiga depois ser removido esse excesso que tem na restauração. Então, mais alguns outros casos, tá vendo? Aqui, ó, a gente está mostrando que a gente fez o quê? O condicionamento, pré-condicionamento da cavidade com ácido poliacrílico, tá certo? E aí a gente fez lavagem abundante da cavidade, secagem da cavidade com bolinha de algodão, e aí fez a manipulação, né? A gente normalmente faz de que maneira? A gente observa as orientações e instruções do fabricante, mas em geral, como eu disse para vocês, o número convencional, uma colher dosadora para uma gota de pó, uma gota de líquido, a gente vai colocar então aqui no bloco de papel uma dose, uma porção de pó para uma gota de líquido. Essa gotinha estava com bolha, então a gente desprezou, mas não vai ser descartada, ela vai ser utilizada para aquele pré-condicionamento, né, da cavidade. Dividiu a porção do pó em duas partes, tá certo? A gente vai aglutinar a primeira porção ao líquido, do pó líquido. E outra dica também importante seria a gente fazer o quê? Esmagar essa gotinha no bloco de papel. Para quê? Para que quebre aquele ângulo superficial e melhore o molhamento do pó líquido. Então, a gente vai manipular a primeira parte, né? Misturar a primeira parte, isso aí rapidinho, que dura em torno de 15 segundos, e a segunda parte, mais 15 segundos. Mas o mais importante que a gente observa, que já seria um outro grande erro, depois que já vem da parte da manipulação, é que assim, o ionômero de vidro tem uma característica muito importante, que é o quê? Ele, depois de manipulado, ele tem um brilho muito intenso, e este brilho significa que eu só posso levar esse material na cavidade enquanto ainda estiver brilhante. Por quê? Porque a perda do brilho significa que o material ele já está numa fase avançada de presa. E se ele estiver numa fase avançada de presa, eu não tenho íons, né, radicais livres para fazer troca com o esmalte. E como a gente disse, ionômero, a adesão dele é puramente química. Então, eu preciso de troca de íons entre o esmalte e o material para que a gente tenha, então, adesividade na cavidade. Se ele perder o brilho, eu não posso mais utilizar. Então, vamos desprezar esse material e fazer outro. Então, a gente vai ter um desperdício desse material.
Tá? Então, é muito importante também observar isso. Então, isso já seria o outro grande erro, como eu disse para vocês. Proporção equivocada e na hora da manipulação não observar o brilho do material. Então, isso já compromete com certeza a longevidade da nossa restauração. Então, tá aqui, a gente vai inserir o material de preferência, sim, com espátula de inserção, não é com espátula de aplicador de cal. Eu acho que, assim, os materiais existem para ser usados da maneira e para a indicação correta, né? Acho que existe uma certa tendência, às vezes, do profissional querer substituir as coisas. Então, acho que, assim, técnicas e materiais existem para serem utilizados, né? Mas de acordo com as suas indicações, mas principalmente respeitando suas limitações, tá certo? Para que a gente realmente não tenha sucesso depois, tá? Então, vamos inserir com uma espátula de inserção, né? Se preciso, pode ser, como eu disse para vocês, ser feito a pressão digital, né? Para melhorar o escoamento do material na cavidade, tá? E aí, então, a gente vai vaselinar depois o material para quê? Para que a gente, então, faça aquela proteção superficial. Tá? Aqui no caso, por exemplo, é um caso, como a gente disse lá, que dentro da abordagem, né, dentro do tratamento restaurador traumático, a gente também tem aquela abordagem preventiva, onde eu vou selar fósforos e fissuras, para que a gente, principalmente em superfícies que são de maior risco a lesões de cárie, eu também posso fazer um selamento, onde a gente então vai fazer o quê? Uma profilaxia daquela superfície oclusal, a gente vai manipular o ionômero de vidro, vai levar sobre a superfície oclusal e faz a pressão digital para que esse material escoa, aí a gente vai remover com a espátula de inserção, o excesso sempre, restauração dente, então a gente vai ter um selamento, então, com cimento de ionômero de vidro. E removendo os excessos aqui, ó. Muito bem. A gente, mais para frente também, eu vou novamente tocar no assunto, como eu disse para vocês, existem outros materiais que possam ser utilizados para a proteção superficial, né? Ou seja, para que o material, enquanto não tenha presa final, que é só depois de 24 horas, não sofra perda, né? Ou ganho de água, que é o que a gente chama de cinérese ou imbebição. Tá certo? Muito bem. A gente fez o ajuste oclusal e de preferência que a gente já remova todo esse excesso, né, antes, né, enquanto a gente está colocando o material na cavidade. Então, acho que é muito importante, né, que assim, como eu disse para vocês, o RT, né, o tratamento restaurador traumático, ele é uma importante ferramenta, mas ela apresenta limitações e que devem ser entendido como uma alternativa e não como solução de todos os problemas. E como eu disse para vocês, não são todas as cavidades que a gente vai poder utilizar. A gente tem uma indicação muito pontual que é para quê? Para cavidades com metade externa de dentina. Cavidade interna eu não poderia utilizar, até porque a gente está muitas vezes numa situação onde eu não tenho um raio-x, eu não sei de fato a profundidade dessa cavidade, eu não posso avaliar o quanto que eu poderia comprometer ou não esse paciente. De repente, se eu fechar, dar uma cavidade ali muito profunda, eu posso levar, de repente, a uma fístula, a um abscesso, ou mesmo vou curetar aquela cavidade, né, em campo ali, de repente é profunda, eu vou expor aquela polpa e não tenho como fazer uma endodontia naquele momento. Então, vamos sempre lembrar que todas as técnicas têm suas limitações, claro, como material também, e tem que ser respeitadas essas limitações. Muito bem. Como eu disse para vocês, hoje a gente tem 30 anos, esse ano já inclusive o professor Frank já esteve no Brasil, completando seus 30 anos de investigação com muita evidência científica que respalda o RT e que nos dá bastante tranquilidade para dizer, olha, pode utilizar sim RT como uma restauração definitiva, né? E não como uma restauração duradoura. Aqui existem vários já livros, manuais que foram publicados, né? Esses mais antigos, mostrando a técnica restauradora traumática desde o início. Hoje, a gente tem alguns mais atuais, se vocês quiserem depois, né, pesquisar, é interessante. Tem vários que só são específicos de RT, do próprio professor, né, José Carlos Imparato, tem duas versões, um mais complexo, o outro um pouquinho menor, falando sobre RT, dando dicas clínicas, inclusive. Então, tem muita coisa. Se você for buscar na literatura, o que mais a gente tem de artigos, né, com maior respaldo, né, e maior nível de evidência. Então, a gente tem vários trabalhos aqui mostrando. Bom,
Nós vamos agora demonstrar para vocês, assim, como eu disse para vocês naquele slide de remoção parcial do tecido cariado, remoção seletiva, que o que é importante nós observarmos, né, que seria principalmente o aspecto da questão tátil, né, para vocês sentirem a diferença de uma dentina infectada, muito amolecida, para uma dentina afetada, que é removida em lascas, que tem mais uma certa resistência na hora da remoção, tá certo? Então eu quero mostrar para vocês aqui, para vocês observarem o quanto que ela é mais fácil de ser removida, qual seria o momento, o limite entre parar, tá certo? Então a gente, por exemplo, estamos diante aqui de uma lesão, né, de uma simulação de uma lesão de cárie, onde a gente tem o que? Inicialmente por cima, a gente vai ter aquela dentina amolecida, vocês vão observar, né, que essa dentina é totalmente amolecida e é facilmente destacada, né, onde então a gente consegue remover facilmente. Então aí a gente vai, como eu disse para vocês, vamos remover todas as paredes laterais e a gente então vai depois embaixo, agora que remove toda essa parte amolecida, a gente vai estar diante de uma dentina, vocês conseguem observar que, olha, ela encontra resistência na remoção. Então, você observa que ela está saindo em lascas. Então, essa aqui seria aquela dentina afetada, que ela é passível de ser remineralizada, porque ela não é totalmente desorganizada, né? E ela tem aquele colágeno que é reversível. Então, essa sim é aquela camada que eu vou preservar. Então, vocês viram a diferença entre uma dentina que sai em lascas, que é mais dura, de uma dentina que é totalmente amolecida e facilmente removida, tá certo? Então, essa é a diferença. Então, por exemplo, então se a gente for ver aqui, ó, também vocês estão vendo aqui que a gente tem uma simulação. Eu tenho aqui uma dentina mais amolecida, que é mais externa, e aqui uma dentina mais dura, que é mais interna. Então, essa sim, essa camada externa, se a gente for pensar em termos de profundidade da polpa, essa vai ser totalmente removida, e essa que é mais durinha, né, ó, tá vendo? Ela é assim, essa sim vai ser preservada, tá? Se a gente pegasse também aqui, né, para mostrar. Então essas, ó, a gente num dente um pouquinho menor, ó, a hora que eu estou removendo a dentina infectada, ela é facilmente removida, né, ó. Eu estou removendo toda essa dentina amolecida. Aí vocês começam a observar que quando, ó, agora eu já estou muito próximo daquela dentina, aqui vocês vão observar que, ó, aqui, ó, tá vendo? Já é dura. Ela está tendo resistência e já está sendo em lascas. Então, aqui seria o momento de eu parar, certo? Claro que não lembrando e não esquecendo que as paredes laterais, elas todas têm que ser, realmente, toda essa dentina tem que ser removida. Mas na parede pulpar, olha o que eu encontrei, aquela dentina, né, que tem resistência, que nem diz lá os autores, que ela sai em forma de leather, né, de couro. Então, esse sim seria o momento de parar, tá certo? Como eu mostrei para vocês, a gente tem o que? A gente tem os instrumentais, são básicos. Basicamente, eu vou trabalhar com curetas manuais, tamanhos diferentes de cureta. Uma espátula de inserção, para que eu coloque depois da cavidade, já toda removida, tecido de cárie, coloque o ionúmero dentro da cavidade, tá? E como eu comentei com vocês, esse é aquele kit de ART que existe no mercado, mas que não necessariamente preciso ter. Mas, por exemplo, o opener, que é um instrumental que a gente vai fazer movimentos circulares para ampliar a cavidade, né? Movimentos de um quarto de volta para a direita, um quarto de volta para a esquerda. As curetas, e também tem o RET, né, que é o machado dental, para que a gente realmente também tire aquele esmalte, né, sem suporte, né, e a gente consiga, porque isso também vai para a gente não ferir os princípios de dentística, né. Eu não posso fazer uma restauração em cima, né, de paredes circundantes que não tenham suporte, suporte de esmalte, tá certo? Mostrando também aqui, a gente tem as espátulas, né, para, que a gente falou, a gente vai precisar de todo esse instrumental e uma espátula também para a gente fazer a espatulação do cimento de número de vidro de alta viscosidade.